Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. A Bruxa Canibal. Há muito tempo, nas profundezas de uma floresta sombria e isolada, uma lenda assombrava os corações dos moradores locais. Dizia-se que, no coração da floresta, habitava a terrível bruxa canibal. Esta entidade sinistra era conhecida por sua sede insaciável de carne humana e suas práticas macabras. Ela se alimentava dos viajantes desavisados que se perdiam na floresta, e usava seus restos mortais para realizar rituais de magia negra. Dizia-se que ela podia controlar as forças da natureza, invocar demônios e lançar maldições sobre seus inimigos. Na aldeia próxima, os moradores viviam aterrorizados, evitando a floresta a todo custo. Eles tinham medo de que a bruxa pudesse atacá-los a qualquer momento, ou pior, que ela pudesse sequestrar suas crianças para usá-las como sacrifícios. Eles rezavam para que Deus os protegesse daquela ameaça, mas parecia que suas preces não eram ouvidas. Mas um dia, a curiosidade e o desejo de desvendar o mistério da bruxa canibal levaram um homem corajoso chamado Emiliano a desafiar o medo. Ele era um jovem destemido de 30 anos, ávido por aventuras e conhecimento. Ele tinha estudado os livros antigos da aldeia, e descoberto que havia uma forma de derrotar a bruxa. Segundo as lendas, ela guardava em sua cabana um livro secreto, onde estavam escritos os segredos de sua origem e de seu poder. Se alguém conseguisse roubar esse livro e ler seu conteúdo, poderia encontrar uma forma de anular a magia da bruxa e acabar com seu reinado de terror. Emiliano decidiu que ele seria o herói que libertaria a aldeia daquela maldição. Ele planejou sua missão com cuidado, esperando pela noite em que a lua estivesse cheia. Ele acreditava que essa era a noite em que a bruxa saía para caçar suas vítimas, deixando sua cabana desprotegida. Vestindo suas melhores roupas e carregando uma tocha, ele adentrou a escuridão da floresta. Enquanto Emiliano penetrava cada vez mais fundo na floresta, os sons da natureza silenciaram, e uma atmosfera de horror se apoderou dele. Galhos retorcidos e raízes entrelaçadas pareciam se mover à sua volta, como se a floresta estivesse viva e conspirando contra sua presença. O silêncio era ensurdecedor, mas o render de árvores parecia preencher o vazio. Horas se passaram, e a escuridão total se estabeleceu. Foi quando Emiliano notou uma luz fraca à distância. Seguindo-a, ele chegou a uma clareira onde uma cabana de aspecto sinistro se erguia. Era um lugar que ninguém na aldeia jamais tinha ousado explorar. A cabana exalava um cheiro nauseante e emitia sons inquietantes. Ignorando o medo que crescia dentro dele, Emiliano se aproximou e entrou na cabana. O que ele encontrou lá o deixou aterrorizado. No interior, havia ossos humanos espalhados pelo chão, crânios empilhados em cantos sombrios e móveis feitos de partes de corpos. Sobre uma mesa estava um livro antigo, cujas páginas pareciam ser feitas de pele humana. Emiliano reconheceu o livro como sendo o objeto de sua busca. Ele sentiu uma mistura de fascínio e repulsa ao tocá-lo. Ele sabia que aquele era o livro secreto da bruxa canibal, onde estavam escritos os segredos de sua origem e de seu poder. Ele abriu o livro com cuidado, esperando encontrar as respostas que procurava. À medida que ele examinava o livro, as velas na cabana se acenderam misteriosamente, e um vento frio soprou, fazendo os móveis e os crânios tremerem. Emiliano começou a ler o livro, descobrindo segredos obscuros da bruxa canibal.
Ele leu sobre como ela havia nascido de uma união proibida entre um homem e uma fada, e como ela havia sido rejeitada por ambos os mundos. Ele leu sobre como ela havia se voltado para a magia negra, buscando vingança contra aqueles que a haviam desprezado. Ele leu sobre como ela havia feito pactos com demônios, ganhando poderes sobrenaturais em troca de almas humanas. Ele leu sobre como ela havia construído sua cabana na floresta, usando os restos mortais de suas vítimas como matéria-prima. Ele leu sobre como ela havia escrito aquele livro, usando sua própria pele e sangue como tinta. Enquanto Emiliano mergulhava mais fundo no estudo do livro, uma sombra sinistra começou a pairar sobre ele. Ele virou-se lentamente e deparou-se com a figura macabra da bruxa canibal. Seu rosto era um pesadelo esculpido, com dentes afiados e olhos vazios. A bruxa, com uma voz que soava como o gemido dos condenados, sussurrou a Emiliano seus planos horríveis. Ela pretendia fazer dele sua próxima refeição. Ela disse que ele havia caído em sua armadilha, pois o livro que ele segurava era na verdade um artefato maldito, que lhe permitia saber quando alguém o abria. Ela disse que ela havia deixado o livro propositalmente em sua cabana, esperando que algum tolo curioso o encontrasse. Ela disse que o livro continha não apenas seus segredos, mas também suas maldições. Ela disse que cada palavra que ele lera havia lhe tirado um pouco de sua vida, e que agora ele estava à beira da morte. Enquanto Emiliano se debatia em desespero, a bruxa o lançou em um caldeirão fumegante, preparando-se para realizar um ritual terrível. Ela disse que iria usar o sangue de Emiliano para escrever mais uma página em seu livro, e que assim aumentaria seu poder. Ela disse que iria devorar a carne de Emiliano, e que assim prolongaria sua vida. Ela disse que iria usar a alma de Emiliano para pagar sua dívida com os demônios, e que assim garantiria sua proteção. Mas a história não terminaria assim. Enquanto Emiliano estava prestes a ser consumido pela escuridão, ele conseguiu recitar um encantamento que ele lera no livro, desencadeando uma série de eventos sobrenaturais. O caldeirão estremeceu e explodiu, lançando chamas negras que envolveram a bruxa canibal. Uma luta titânica começou. A bruxa lançava feitiços sombrios, mas Emiliano, fortalecido pela força misteriosa que o livro lhe concederá, resistia. O confronto culminou em uma explosão de energia, e quando a fumaça finalmente se dissipou, a bruxa canibal estava derrotada, transformada em uma pilha de cinzas. A floresta, que por tanto tempo fora dominada pelo medo, finalmente podia respirar aliviada. Emiliano saiu da cabana, carregando o livro com ele, decidido a manter o segredo da bruxa canibal guardado para sempre. Ele havia enfrentado o horror mais sombrio e triunfado, mas a lembrança daquela noite nunca o deixaria. À medida que os anos passaram, a floresta recuperou seu esplendor, mas o nome da bruxa canibal continuou ecoando como um aviso para todos os que ousavam se aventurar naquelas terras escuras. Emiliano se tornou um guardião silencioso, protegendo o segredo sombrio. Mas o que Emiliano não sabia era que o livro tinha um poder ainda maior do que ele imaginava. O livro era na verdade uma parte da própria bruxa canibal, e continha sua essência vital. A cada vez que Emiliano o abria, ele permitia que a bruxa se infiltrasse em sua mente, influenciando seus pensamentos e emoções. A bruxa tinha um plano maligno. Ela pretendia usar Emiliano como seu hospedeiro, e assim renascer em um novo corpo. Emiliano não percebia a mudança que ocorria dentro dele. Ele sentia uma estranha atração pelo livro, e não conseguia resistir à vontade de lê-lo. Ele se tornava cada vez mais obcecado pelos segredos da bruxa,
e cada vez mais isolado dos outros moradores da aldeia. Ele começava a ter sonhos perturbadores, onde via a bruxa sussurrando em seu ouvido, prometendo-lhe poder e conhecimento. Um dia, Emiliano decidiu que era hora de colocar em prática o que ele havia aprendido com o livro. Ele queria testar seus novos poderes, e ver se ele podia controlar as forças da natureza, invocar demônios e lançar maldições. Ele escolheu uma vítima inocente e uma jovem chamada Mariana, que era sua vizinha e amiga de infância. Ele esperou pela noite em que a lua estivesse cheia, e seguiu Mariana até sua casa. Ele se escondeu nas sombras, e começou a recitar um encantamento que ele lera no livro. Ele invocou um demônio, e ordenou que ele atacasse Mariana. O demônio obedeceu, e entrou na casa de Mariana pela janela. Mariana estava dormindo tranquilamente em sua cama, quando foi acordada por um grito horrível. Ela abriu os olhos, e viu uma criatura monstruosa em cima dela. Era um demônio com chifres, garras e dentes afiados. Ele rasgou sua roupa, e começou a mordê-la e arranhá-la. Mariana tentou se defender, mas era inútil. Ela gritou por socorro, mas ninguém a ouviu. Ela sentiu uma dor insuportável, e uma sensação de pavor. Ela olhou pela janela, e viu Emiliano observando-a com um sorriso cruel. Ela reconheceu seu rosto, mas não seu olhar. Seus olhos eram vazios, como os da bruxa canibal. Emiliano assistiu à cena com prazer. Ele sentiu uma onda de poder percorrer seu corpo, e uma voz em sua mente elogiá-lo por seu feito. Era a voz da bruxa canibal, que lhe dizia que ele havia dado mais um passo para se tornar seu sucessor. Ela lhe disse que ele estava quase pronto para o ritual final, onde eles se fundiriam em um só ser. Emiliano concordou com a voz, e sentiu uma conexão profunda com a bruxa. Ele não se importava mais com Mariana, nem com ninguém na aldeia. Ele só queria servir a bruxa, e se tornar como ela. Ele deixou o demônio terminar seu trabalho, e voltou para sua casa, carregando o livro com ele. Ele se preparou para o ritual final, esperando pela próxima noite de lua cheia. Na noite seguinte, Emiliano saiu de sua casa com o livro em mãos. Ele foi até a cabana da bruxa canibal na floresta, onde ela o esperava em espírito. Ele entrou na cabana, e colocou o livro sobre a mesa. Ele abriu o livro na última página em branco, onde havia um círculo desenhado com sangue. Ele pegou uma faca, e cortou seu pulso. Ele deixou seu sangue pingar sobre o círculo, completando o desenho. Ele recitou as palavras que a bruxa lhe ensinara, invocando seu nome e seu poder. O livro começou a brilhar com uma luz negra, e uma fumaça saiu de suas páginas. A fumaça tomou a forma da bruxa canibal, que apareceu diante de Emiliano. Ela sorriu para ele, e estendeu sua mão. Ela disse que ele havia feito um ótimo trabalho, e que agora eles se tornariam um. Emiliano segurou sua mão, e sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Ele viu a bruxa se aproximar dele, e beijar sua boca. Ele sentiu sua língua entrar em sua garganta, e sua alma sair de seu peito. Ele sentiu seu corpo se desintegrar, e sua mente se fundir com a dela. Ele não era mais Emiliano. Ele era a bruxa canibal. A floresta, que por um breve momento havia se livrado do medo, voltou a tremer de terror. A bruxa canibal havia renascido, mais forte e mais cruel do que nunca. Ela saiu da cabana, carregando o livro com ela, decidida a espalhar sua maldade pelo mundo. Ela tinha um novo corpo,
mais o mesmo rosto. O rosto de Emiliano. A aldeia, que por um breve momento havia esperado pela libertação, voltou a chorar de luto. A bruxa canibal havia matado seu herói e o transformado em seu monstro. Ela atacou a aldeia, matando todos os que encontrava pelo caminho. Ela usou o livro para lançar maldições sobre os sobreviventes, condenando-os a uma vida de sofrimento. Ela riu de sua vitória e disse que ninguém poderia detê-la. Ela disse que o livro era sua fonte de poder e que ninguém poderia roubá-lo. Ela disse que o livro era seu legado e que ninguém poderia lê-lo. Ela disse que o livro era ela. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.